Muito boa noite, estamos aqui para falar sobre Santos 2, Remo 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante para a equipe do Santos, que deixa a zona de rebaixamento, ocupa ali agora a 12ª colocação, dá um grande salto na tabela, né? Fica bem próximo ali da primeira página. E uma vitória nada convincente, vamos dizer assim. O Santos, mais uma vez, não joga bem, faz um jogo bem abaixo, mas vence. Vence um adversário muito frágil da equipe do Remo. Nesse início de trabalho do Léo Condé, o Remo ainda não está na sua melhor forma, que eu acredito que até vá vir. Eu considero o Léo Condé um bom técnico, principalmente para esses contextos de times menores brigando para ficar na Série A. Só que esse trabalho ainda não engrenou natural, porque acabou de começar. Então o Santos não precisou fazer muito para vencer o Remo. Foi um jogo muito ruim da equipe do Santos, mas o trabalho do Cuca nesses dois jogos, ele demonstra uma clara característica aí que a gente já conhece de alguns outros trabalhos do Cuca, que é um time pouco criativo, ou quase nada criativo, como foi hoje, e que se preocupa muito mais em defender do que atacar. Evidentemente, hoje foi diferente do que foi contra o Cruzeiro, porque contra o Cruzeiro o Cuca nem pensou em jogo, né? Só pensou em um ponto e saiu de lá do Mineirão com esse ponto. O Santos apenas se defendeu. Aqui não, aqui evidentemente jogando em casa, jogando na Vila Belmiro com o apoio do seu torcedor. E contra um time mais frágil como é o Remo, o Santos tinha obrigação de criar, tinha obrigação de propor o jogo. Foi assim, evidentemente, ficou mais com a bola, natural, mas criatividade mesmo, pouco a gente se viu. O Santos ele optou pela mesma formação de volantes do primeiro do jogo contra o Cruzeiro, né? Agora sem o Gabriel Menino, evidentemente, com o Neymar ali no meio, mas com a dupla Oliva e o Gustavinho fazendo esse papel, dois jogadores muito mais de pegada do que de criação. O Gabriel Menino estava fora por lesão, mas ele poderia ser esse cara um pouco mais com ideias, né? Assim como seria o Gabriel Tempo ou qualquer outra opção mais ofensiva, mas não. Ele, mesmo contra o Remo, optou por essa dupla de volantes mais marcadora, né? E isso até prejudicou um pouco o Santos. A transição do Santos estava muito ruim, o Neymar até reclama em dado momento com os defensores. Depois do primeiro gol, ele reclama com os defensores que a bola não chega nele. Ele pede para os defensores tocarem nele ali, né, darem a bola para ele criar essa jogada. Mas mais uma vez a gente viu o Neymar tendo que sair da área, tendo que vir buscar a bola até ali atrás do meio de campo para conseguir criar uma jogada para o Santos que era muito precário de criatividade. E esse Neymar é um Neymar que não funciona, né, cara? Esse Neymar longe do gol é um cara que a gente já viu e cansou de ver nos jogos do Santos atualmente. Ele não consegue render. Mais uma vez o Neymar fez um jogo muito ruim, muito abaixo, onde ele tem lampejos de gênio. E isso deram a vitória hoje para o Santos, tem que ser dito aqui. Mas analisando a partida como um todo, muito errático, tomada de decisões erradas, a falta de ritmo ainda é muito clara. Mas é aquilo, cara. Quando você tem um gênio no time, e ele tá lá para esses momentos, e ele hoje conseguiu dois grandes passes que deram essa vitória para o Santos de 2-0. Primeiro, um bonito passe para o Tassiano, uma assistência, né, onde o zagueiro até falha ali, mas o Tassiano aproveita, tira bem do Marcelo Rangel e faz 1-0. Momento do jogo onde o Santos, como eu disse, não estava criando muitas chances, tinha aquela posse de bola enganosa, né, aquela você acha que, pô, o Santos, olha o tanto que o Santos tá com a bola, mas era aquele toca, toca, toca e pouco criativo, até que o Neymar acha esse belo passe pro Tassiano fazer 1-0. Esse passe com verticalidade, né, que o Santos pouco tinha, o Neymar foi lá em um lance conseguiu dar pro Tassiano fazer o gol. E no segundo tempo o Santos até que baixa um pouco demais as linhas, o Remo tenta começar uma pressão ali, como eu disse, pela fragilidade não leva nem um grande perigo ao gol do Gabriel Brazão, mas começa a ter mais a posse, começa a gostar um pouco mais do jogo, até que num lance ali o Neymar dá um lindo passe pro Gonzalo Escobar, que toca pro Moisés fazer o gol da vitória, né? Decretar a vitória por 2-0. A bandeirinha até anula ali o gol de uma maneira até muito esquisita. O gol claramente não estava impedido, até por muito. Mas o VAR corrige e o Santos vence a equipe do Remo. O que é muito cedo para analisar ainda esse trabalho do Cuca, né? A gente analisa o que dá aqui e também o que a gente conhece do Cuca, né? Porque, como eu disse, é um técnico que eu particularmente tenho minhas ressalvas. O melhor momento do Cuca, seja naquele Galo de 2013 ou até no Santos de 2020, foram de lampejos de um time que em muitos momentos é, mostrava esse futebol que a gente viu hoje contra o Remo, mas que nas suas individualidades conseguia se sobressair. Principalmente no Santos de 2020 foi isso.
Então não é um técnico que eu tenho tanto apreço, evidentemente pelo campo eu estou falando, porque fora dele muito menos, né? Eu já deixei muito claro aqui o quão ridículo é o Santos ter o Cuca como seu treinador. Mas analisando apenas essa passagem, são 2 jogos onde o Santos faz um jogo para pontuar contra o Cruzeiro e consegue, quase inclusive com 3 pontos, mas é anulado o gol no último lance, mas pontua com empate. E aqui faz um jogo mínimo para vencer, um jogo onde não precisou fazer muito e esse pouco que fez conseguiu vencer o frágil Remo por 2-0. Remo esse que eu acho que vai melhorar, assim, já falei isso, acho que teve uma melhora já contra o Bahia, né, naquele 4-1, e eu acho que a decisão pela demissão do Osório e a contratação do Léo Condé vai fazer muito bem ao Remo. Esse Remo precisa ter pés no chão, precisa entender que a sua briga é brigar contra o rebaixamento, e trazendo o Léo Condé para ser seu treinador, eu acho que é um acerto grande da diretoria. Eu acho que não sei se vai ficar, não dá para dizer ainda se tem chances muito grandes ou muito pequenas, porque a gente está ainda na 9ª rodada, mas o campeonato do Remo é esse, com esse treinador, com esse tipo de ideia de jogo, de modelo de jogo. Eu acho que o Léo Condé é o cara certo. E é isso, cara. Do lado do Santos, então, como eu disse, chega à 12ª colocação, 10 pontos, vai enfrentar o Flamengo agora fora de casa. Vou até pegar aqui o dia do jogo corretamente. Mas um Santos sem Neymar, né? O Gabigol deve voltar. O Gabigol foi fora do jogo de hoje por conta de uma pequena do edema na coxa, se eu não estou enganado. Mas ele deve voltar contra o Flamengo sem Neymar, que tomou um amarelo besta, mais um amarelo bem infantil do Neymar, aquele tipo que a gente conhece, bem característico dele, onde ele toma uma porrada ali, levanta revoltado com o adversário e acaba tomando amarelo e tá fora desse jogo contra o Flamengo, que acontece no próximo domingo, dia 5, às 5h30 da tarde, 17h30, horário de Brasília. Pegar aqui até o jogo do Remo, também na próxima rodada, o Remo que é lanterna do campeonato agora, né, só com 6 pontos, o Remo vai enfrentar no próximo final de semana. Deixa eu pegar aqui a equipe do Grêmio. No domingo também, dia 5, o Remo enfrenta o Grêmio às 8h30 da noite, 20h30, horário de Brasília. Fechou? É isso, tamo junto. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta aí o que você achou dessa partida. Olho também nas nossas redes sociais, que lá tem toda a cobertura do Campeonato Brasileiro, de todos os esportes, no Instagram, no Twitter. Olho também no nosso site, que as notícias saem lá em primeira mão. Valeu, tamo junto!